Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo, nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, nós vamos começar com um caso polêmico que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um menino de 5 anos foi amarrado a uma cadeira com fita adesiva pela professora. E uma câmera de monitoramento gravou tudo. Você vai ver agora essas imagens. Os pais dele estão revoltados e alegaram que a escola não tomou nenhuma atitude e estão, inclusive, processando a instituição. Mas quem vai contar essa história em detalhes é o nosso repórter, o Anderson Nascimento. O Anderson que vai aparecer aqui no telão. Anderson, boa tarde. A câmera, criada por alunos de uma... Pode contar essa história pra gente? Boa tarde, Kleber. Boa tarde para você que acompanha a Redação HIT. Olha, que situação essa criança passou. De apenas 5 anos de idade. A identidade da criança não foi divulgada, porém, a situação veio à tona depois de tudo, que aconteceu. O menino que foi colocado diante de uma situação de vexame e maus tratos pela própria professora de uma das escolas da rede Maplebeer Brasil, localizada aqui no bairro do Meia, na zona norte do Rio. Olha, tudo aconteceu quando o menino de apenas 5 anos, que está há 2 anos na escola já, tinha se levantado para mexer no estojo. A professora pegou o menino pelo braço e colocou-o sentado. Em seguida, ela utilizou uma fita que estava na mão dela para prender o menino no assento. Ele até tentou se levantar, mas ela, a professora, o segurou com um abraço ali para impedi-lo de se levantar. Depois que ela se levantou e saiu, se afastou, a criança passou quase 5 minutos tentando se soltar e só conseguiu com a ajuda dos coleguinhas. Na saída da escola, ele contou a situação para a avó e disse que se sentiu mal porque as outras crianças riram dele. No dia seguinte, Kleber, a mãe e a avó foram até a escola para entender a situação e a resposta da professora foi que era apenas uma brincadeira que ela faz quando as crianças estão agitadas, mas que não tinha intenção de constranger o menino. Já em depoimento à polícia, a professora disse que não envolveu o corpo do garoto com fita, mas sim prendeu no assento da cadeira. Kleber, isso aconteceu no dia 8 de maio deste ano e foi registrado na polícia no dia 10 do mês dos tratos que ele havia sofrido. A questão, Kleber, é que no início desse mês de setembro deram entrada com um mandato, uma ação civil contra a escola, pedindo uma indenização de R$72 mil. A questão é que, segundo a família, o menino, depois do acontecido, ele viajou por 15 dias e quando retornou, não quis voltar para a escola. Já a repercussão do caso fez com que muitos pais retirassem os seus filhos da escola. Bom, a escola Maplebeer Brasil, pontuou em nota que a professora já não faz parte do grupo de professores, o grupo docente, e também não aprova nem concorda com esses tipos de procedimento dentro de sala de aula. Kleber, imagina só, uma criança que passa um vexame desse ainda com 5 anos de idade, não conseguiu construir ainda o seu repertório na área da educação, cria-se um trauma da criança dentro de sala de aula com a imagem do professor. Isso pode levar um longo tempo para conseguir refazer toda essa situação para ele, que mesmo que se tente, aquela cena nunca vai sair da mente dessa criança. É com você, Kleber. Olha, Anderson, perfeito o seu comentário. Lidar com crianças, cuidar de crianças é uma responsabilidade muito grande, então tem que ser feito com muito cuidado e muita atenção. E nosso jornal é um jornal voltado para a família, muitos pais e mães nos assistem e o Anderson vai continuar
acompanhando essa história e vai trazer mais detalhes aí ainda nesta semana. E olha só, agora vamos continuar falando de educação, só com uma notícia boa. Alunos de uma escola de Maceió, em Alagoas, criaram uma caneta adaptada para pessoas com mal de Parkinson. A invenção já foi, inclusive, premiada na Feira Brasileira de Iniciação Científica. Vamos ver. A caneta, criada por alunos de uma escola de Maceió, permite estabilizar os tremores característicos do Parkinson para que o paciente possa voltar a escrever com precisão. A chamada Inclupen utiliza vibrações controladas para estabilizar os tremores característicos da doença, proporcionando maior precisão na escrita. Com essa técnica, as pessoas que sofrem do mal de Parkinson podem recuperar a escrita legível e se sentirem mais úteis na sociedade. A paixão pela ciência e a vontade de tornar o mundo um lugar melhor. Motivaram 3 alunos, Guilherme Pietro Costa Alves Santos, Vinícius Alves de Sá e Vinícius Roberto Camilo dos Santos. São alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola SESI. Os adolescentes, que só pretendiam ajudar a quem precisa, não esperavam que essa novidade fosse ultrapassar tantas barreiras. Mas a invenção já ganhou o 1º lugar na categoria de Iniciação Científica da 9ª edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC. O professor Aleph Jordi pediu aos alunos para fazer qualquer tipo de produto que fosse inclusivo e sustentável. Vinícius Roberto disse que então eles lembraram do avô de Vinícius Alves, que tinha Parkinson e dificuldade de escrever e assinar documentos. Para Alves, todo o esforço valeu a pena. Ele acrescentou que tem orgulho de saber que já podem ajudar as pessoas com Parkinson, como o próprio avô. Olha, nós vamos agora para o Mato Grosso do Sul, aliás, com outra boa notícia. O Tribunal de Justiça do Estado anunciou um projeto para realizar cirurgias plásticas de graça para pessoas que foram vítimas de violência doméstica. Olha que legal. E o nome do projeto é bem simbólico, Recomeçar. Quem vai trazer mais informações é o nosso repórter, o Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul já fez entrevistas com as vítimas e a apresentação do projeto Recomeçar. As que aceitarem fazer parte vão passar por uma consulta médica amanhã na Coordenadoria de Saúde do TJ, para que especialistas avaliem a viabilidade de que passem pela cirurgia plástica reparadora. Os atendimentos do projeto serão para mulheres, crianças e também adolescentes que foram vítimas de violência. Os médicos cirurgiões que integram a iniciativa são voluntários. O projeto é em parceria com a Fundação Instituto para Desenvolvimento do Ensino e Ação Humanitária da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vale lembrar que Mato Grosso do Sul está em 3º lugar no ranking nacional de casos de violência psicológica, física ou sexual contra mulheres, ficando atrás somente de Roraima e Sergipe. Os dados mais recentes divulgados pelo IBGE ainda apontam que, se considerado o grupo de vítimas entre 18 e 29 anos de idade, o estado salta para a 1ª posição. É com você, Kleber. Muito obrigado, Pael. Vamos continuar nosso giro de repórteres pelo Brasil. Vamos para São Paulo para mudar de assunto, né? Isso porque acontece na capital paulista a COB Expo 2024, a exposição que é promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro para divulgar aí as modalidades esportivas do país. E é o primeiro grande evento do Comitê Olímpico após os Jogos de Paris. O nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá e vai trazer agora mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. O COB Expo 2024 é o primeiro evento olímpico organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro após as Olimpíadas de Paris em 2024. O evento está sendo realizado aqui na Casa de Eventos Pro Magno, que fica localizado no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo.
E aqui temos vários cursos que inclusive podem ser contabilizados como horas complementares para alunos de faculdades. Além disso, temos também várias atividades e temos vários atletas olímpicos, medalhistas olímpicos de Paris e ex-medalhistas olímpicos de outras edições das Olimpíadas. Aqui ao meu lado eu tenho o stand de hóquei, que será a modalidade olímpica nas próximas Olimpíadas dos Estados Unidos em 2028. Aqui atrás nós temos também um stand que mostra a realidade virtual de canoagem, que é como se você estivesse realmente em uma disputa na canoagem, porém fora da água. Então temos várias atividades muito interessantes por aqui e eu estou acompanhando tudo de perto, Kleber, e volto mais tarde para mostrar muito mais desse evento e quem sabe até alguma entrevista. É com você, Kleber. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo de novo. E olha só, agora vamos então para o Rio Grande do Sul, continuando o nosso giro. Os temporais voltam a castigar o estado. E quem traz as informações agora é a repórter Kátia Fantin. Vamos com a Kátia. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde essa segunda-feira já deixaram quase 1.000 pessoas fora de casa. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, 31 cidades sofreram algum tipo de estrago. O estado já registrou entre 100 e 200 milímetros de água, uma quantidade equivalente a 2 meses de chuva. Em Pelotas, na região sul do estado, 2 barragens estão em risco de ruptura iminente. A Defesa Civil afirma que equipes foram enviadas ao local para a retirada de moradores de locais de risco e medidas de contingência da água. Além disso, municípios registraram vendavais e granizo gigante. Cidades tiveram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas. Vídeos postados nas redes sociais mostram grandes pedras de granizo, algumas com 7 centímetros de diâmetro, caindo em cidades no interior. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Rio Grande do Sul está sob 2 alertas de tempestade e acumulado de chuva. O mais alarmante com grau de severidade de grande perigo, que contempla o sul do estado. Segundo o Instituto, esse cenário ainda permanece com força até essa sexta-feira. Olha, e por falar em clima, a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano ontem. E o calor só deve amenizar a partir de amanhã. Veja. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de São Paulo registrou nesta quarta-feira a maior temperatura do ano. O calor na capital paulista bateu 35,8 graus, conforme as medições do Mirante de Santana, na zona norte da capital. A temperatura superou o recorde que havia sido batido no dia anterior, quando os termômetros registraram 35,1 em São Paulo. A máxima média mais elevada já registrada no município, desde que as medições do INMET foram iniciadas, em 1943, foi 37,8 graus, em 14 de outubro de 2014. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, o tempo segue seco e ensolarado, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade nos próximos dias. Para hoje, a previsão pode ser recorde novamente e atingir os 36 graus. Mas o calor deve dar uma trégua nesta sexta. Conforme o Centro de Gerenciamento, o dia vai começar com muito sol e calor. Mas a propagação de uma fraca frente fria no litoral do estado pode provocar aumento de nuvens e rajadas de vento. Entre a tarde e a noite, há potencial para pancadas rápidas e isoladas de chuva. E agora é hora da gente mostrar os vídeos que viralizaram na internet. Vamos ver, né, o que é destaque hoje nas redes sociais. Então vamos começar com alerta. O primeiro vídeo começa com uma cena lamentável, uma briga no trânsito. Fica aí a lição para quem nos assiste. Um motorista, ele decidiu sair do carro para tirar satisfação com o motoboy, mas esqueceu de puxar o freio de mão. Olha só o que aconteceu. No vídeo gravado no bairro de Madureira, Rio de Janeiro, um motociclista encosta ao lado de um carro e começa uma discussão com o motorista. O motoboy então arremessa algum objeto na direção da janela do carro e em seguida vai embora.
Nesse momento, o motorista do carro sai do veículo para ir atrás do motoboy. Uma outra pessoa que estava dentro do carro também decide sair para perseguir o homem da moto, até que o semáforo abre e o carro sem ninguém dentro acaba descendo sozinho na pista. Quando o motorista se dá conta da situação, volta correndo para tentar parar o seu carro e até chega a se jogar na janela. Mas para o prejuízo dele, o automóvel acaba batendo na mureta. E mais uma vez fica evidente que briga no trânsito nunca termina bem para ninguém. E olha só, esse outro vídeo também de trânsito, né? Uma mulher, ela estava com um homem e os dois tentavam empurrar um carro que estava ali com problemas mecânicos. Mas ela acabou perdendo o controle do veículo. Vamos ver o final dessa história. As imagens de uma câmera de segurança em uma rua mostram o momento em que um homem e uma mulher empurram um carro. O automóvel provavelmente estava com problemas mecânicos, mas a mulher entra e não consegue controlá-lo. O veículo desce a ladeira desgovernado e com a aberta. O carro atravessa uma calçada íngreme, destruindo a lanterna. E depois vai para outra calçada. A mulher cai para fora do carro e, depois de se levantar com dificuldade, tenta ir atrás do veículo, mas infelizmente ela não consegue alcançar. E o automóvel continua descendo e acaba colidindo com a parede de uma casa. Apesar dos danos, a mulher não se feriu. E no trânsito é preciso ter muita atenção e cuidado. Olha só esse outro vídeo. No trânsito de São Paulo, uma jovem estava ali se maquiando distraída dentro do seu carro quando um assaltante quebrou o vidro do automóvel e tentou roubar o celular dela. Tudo foi filmado. Olha só esse vídeo. Giovana Fornagieri, de 25 anos, quis aproveitar o semáforo fechado para gravar um vídeo enquanto se maquiava dentro de seu carro, na capital paulista. Poucos segundos depois, a jovem foi surpreendida por uma tentativa de assalto assustadora. Enquanto interagia com o vídeo, o assaltante quebrou o vidro do lado do passageiro na tentativa de roubar o seu celular. Apesar do susto, Giovana rapidamente pega o smartphone e finaliza a gravação. Nas redes sociais, a jovem informou estar bem e que o único prejuízo foi mesmo o vidro quebrado. Já o assaltante fugiu correndo após a tentativa frustrada. E agora você vai ver um livramento impressionante. Olha, por questão de segundos, um ventilador não caiu na cabeça de uma aluna dentro da sala de aula. Vamos ver. As imagens são de uma câmera de segurança em uma escola. Elas mostram o momento em que uma aluna se levanta e anda em direção à mesa do professor. Poucos segundos depois, o ventilador que estava fixado na parede, bem em cima de sua carteira, despenca. O colega sentado atrás se assusta com a cena. Foi um livramento para todos, e principalmente para essa estudante. O ventilador iria cair bem na cabeça dela se ela não tivesse levantado. A gente muda de assunto para trazer uma notícia triste. O Itamaraty confirmou a morte de um adolescente brasileiro de 15 anos no Líbano, em meio aos bombardeios de Israel contra o Hezbollah. Além do jovem, o pai dele, que tinha nacionalidade paraguaia, também morreu. O adolescente brasileiro de 15 anos, Ali Kamal Abdallah, morreu em meio a bombardeios de Israel contra o grupo terrorista Hezbollah na última segunda-feira na região do Vale de Quelia, no Líbano. O menino e seu pai, Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, que era libanês e tinha nacionalidade paraguaia, morreram vítimas de um foguete que atingiu a cidade. A família do adolescente é de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele havia se mudado para o país libanês com um pai e 2 irmãos. Em nota, o governo brasileiro informou que está prestando assistência aos familiares e condenou a continuidade dos ataques aéreos israelenses contra zonas civis densamente povoadas no Líbano. Desde o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah, mais de 630 pessoas foram mortas no lado libanês, de acordo com autoridades de saúde locais. 1/4 são mulheres e crianças.
Hezbollah e Israel possuem um histórico de tensões que já resultou em uma guerra em 2006. No ano passado, o conflito se intensificou quando o grupo terrorista Hamas invadiu o sul de Israel no dia 7 de outubro. 1.160 pessoas foram assassinadas e 250 sequestradas, a maioria civis. Israel então declarou guerra contra o Hamas e iniciou uma série de ofensivas na faixa de Gaza. Hezbollah entrou no conflito ao lançar foguetes contra o país a fim de demonstrar apoio ao Hamas e à população de Gaza. Vamos mudar de assunto mais uma vez agora para falar de esportes. E com assunto polêmico que divide as torcidas. Olha só, a FIFA atualizou a lista dos campeões mundiais e mais uma vez o Palmeiras ficou de fora. É isso mesmo, a FIFA atualizou a relação oficial dos campeões mundiais e algumas novidades foram percebidas. Nela, a FIFA reconheceu os times campeões da Copa Intercontinental, iniciada em 1960, como campeões do mundo, o que coloca 6 clubes brasileiros na prateleira seleta dos times que conquistaram o mundo. São eles Internacional com um título, Grêmio com um título, Flamengo com um título, Santos com 2 títulos, Corinthians com 2 títulos e São Paulo com 3 títulos mundiais. Um detalhe importante, o Palmeiras não aparece como campeão reconhecido da FIFA nessa tabela. O Verdão conquistou a Copa Rio em 1951 em cima da Juventus da Itália. O Alviverde sempre buscou o reconhecimento desse título como mundial. No entanto, ele nunca veio. Olha, e ainda falando de futebol, o famoso técnico português Jorge Jesus disse que tem o sonho de treinar a seleção brasileira. Essa declaração foi dada durante uma entrevista a um jornal de Portugal. Vamos conferir. Atualmente, o português comanda o Al Hilal da Arábia Saudita, o mesmo time que o craque brasileiro Neymar joga. Mas o treinador revelou um sonho pessoal e que considera muito distante. Eu só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos, não é? Por exemplo, eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tivesse convites. Nunca tive foi um convite do top 5. E as outras que eu tive, e agora cada vez menos, não é? Mas uma seleção brasileira já é diferente. Uma seleção brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não nego, não é? Mas será difícil, acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção do Brasil. Acho eu. Pode ser que mude, mas dificilmente eles não estão muito para aí que um treinador estrangeiro, seja quem for, treine na seleção do Brasil. A seleção brasileira sofreu com diversas mudanças de treinadores desde a última Copa do Mundo. O atual treinador, Dorival Júnior, não vive um bom momento e fez uma péssima Copa América. No momento que a seleção esteve sem treinador, o nome do ex-técnico do Flamengo sempre esteve no radar. Isso porque o treinador coleciona bons trabalhos, inclusive no Al Hilal. Sob o comando de Jorge Jesus, o time conquistou o Campeonato Saudita de forma invicta e entrou para o livro dos recordes ao ganhar 34 partidas seguidas. Olha, e vamos falar agora de futebol brasileiro, porque hoje tem decisão na Copa Libertadores. O Flamengo enfrenta o Peñarol no Uruguai e precisando, vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Acompanhe. O Flamengo perdeu o jogo de ida por 1-0 jogando em casa. E para sonhar com a classificação no estádio Campeão del Siglo, em Montevidéu, o rubro-negro precisa vencer por 1 gol de diferença e tentar a vaga nos pênaltis, ou fazer mais de 2 gols. E o time não vem em boa fase. Tem apenas uma vitória nas últimas 8 rodadas do Brasileirão. E também tem um recorde negativo. Não ganha uma partida no Uruguai há quase 30 anos, incluindo jogos oficiais, amistosos e até a final da Libertadores contra o Palmeiras em 2021. E vale destacar que Tite ainda não venceu nenhum jogo fora de casa nesta edição. Já o Peñarol vem de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Uruguaio e na Libertadores. Nós vamos voltar a falar com o repórter Fernando Jesus, que está lá na COB Expo 2024 e vai trazer mais informações para a gente. É com você, Fernando.
Kleber, eu ainda estou aqui na Kobe Expo 2024 e agora eu estou com o Fábio Solar Gastua, ele que é presidente da Confederação Brasileira de Orientação. A Confederação Brasileira de Orientação fala sobre esportes de orientação. E nós vamos agora falar com o Fábio para entender o que é a CBO. Fábio, explica para o nosso público o que é a Confederação Brasileira de Orientação, ou melhor, o que seria um esporte de orientação? O esporte de orientação é um mapa é um esporte que envolve mapa, bússola e técnica. É um esporte contra o relógio, onde a gente tem praticantes dos 8 aos 80 anos, e esses praticantes são divididos em categorias, de acordo com a faixa etária e o nível de dificuldade. E no final das contas, aquele que é o mais rápido em percorrer um desafio. O atleta recebe o mapa no momento da partida e ele tem que percorrer pontos de controle pré-estabelecidos. Aquele que faz no menor tempo ganha a competição. E como que é a preparação para esse tipo de esporte? A preparação envolve muito trabalho. Primeiro que a gente precisa ter o mapa do local da competição. Então a gente precisa ter um mapeamento da área, depois o levantamento, a elaboração do traçado de percurso, para que o atleta no dia da competição tenha tudo preparado para ele, para que tenha o melhor aproveitamento possível. Tá certo. Então agora para encerrar, deixa uma mensagem de incentivo para quem gostaria de começar nesse tipo de modalidade. Quero dizer que praticar orientação envolve raciocínio, envolve parte física, envolve uma atividade esportiva lúdica, então pratique orientação, é muito interessante. Perfeito, então, Kleber, então realmente uma modalidade diferente e que exercita muito aí a orientação, como a própria modalidade diz, de cada pessoa. É com você, Kleber. Muito obrigado aí pelas informações, Fernando. E olha, ainda falando de esportes, a demora do Neymar Júnior para voltar a jogar já está incomodando o time dele lá na Arábia Saudita. Segundo a imprensa local, o comportamento do jogador durante a recuperação tem sido bastante criticado pelos dirigentes. A Confederação Árabe de Futebol vem tendo um grande incômodo desde a lesão do jogador brasileiro, quando defendia a seleção brasileira no jogo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa de 2026. Um dos principais descontentamentos com o jogador é a recuperação. O clube entende que o retorno do camisa 10 já deveria ter acontecido e que algumas atitudes fora de campo não têm sido muito profissionais. Como, por exemplo, postagens em redes sociais que indicam o descaso com o tratamento. Apesar da insatisfação do clube com o craque brasileiro, a torcida ainda tem grande esperança em relação a Neymar. E nas saídas do treino, o jogador é o mais paparicado do elenco. O campeonato árabe tem um limite de estrangeiros por clube e, como estava machucado, Neymar não está inscrito na liga, que só poderá trocar o jogador em janeiro de 2025. Ou seja, caso o camisa 10 da seleção se recupere antes do início do ano que vem, ele só poderá ser utilizado em amistosos e na Champions League da Ásia, como se fosse a nossa Libertadores da América. Até então, o jogador não tem previsão para voltar aos gramados. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a sua programação local. Mas não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Ótima tarde e até mais.